No capítulo 21 de Atos, o apóstolo São Paulo é preso em Jerusalém. E o processo, ele sob custódia do Império Romano, processo judicial, começa a seguir as suas instâncias. E então ele passa por um processo de julgamento, de várias fases de julgamento a partir do capítulo de número 21. Ele é julgado por Festo, ele é julgado pelo tribunal de Félix, e ele também é julgado pelo tribunal do rei Agripa. E no último deste, ele faz um apelo à instância maior, que é o tribunal de César. Nesta feita, Paulo faz o apelo por, apesar de ser judeu, também ser cidadão romano. Cidadão romano com título herdado do próprio pai. O próprio pai comprou o título de cidadão romano. E esse título foi herdado e ele tinha então prerrogativas dos cidadãos romanos. E o cidadão romano, ele tinha o direito de ter a sua causa julgada na última instância, que era o tribunal do próprio imperador, que apreciaria o seu caso, as suas acusações e lhe daria o direito da ampla defesa e do contraditório. Ampla defesa e contraditório é algo que a gente vê falar nos dias de hoje. E é isso mesmo, ampla defesa e contraditório. Porque o Império Romano, ele estabeleceu normas jurídicas que cruzaram todos os tempos históricos. E o direito praticado no Brasil ainda é um direito de origem romana. É o direito romano. E Paulo, então, apelou a César, e agora o apóstolo São Paulo está sendo levado sob custódia do Império Romano como prisioneiro para o tribunal em Roma. Esta é uma vertente da história. A outra história é que no coração do apóstolo São Paulo como missionário, se você ler o primeiro capítulo da Epístola aos Romanos e no capítulo 1 da Epístola de Paulo aos Romanos e o capítulo 15, em 8 ocasiões o apóstolo Paulo declara de maneira aberta, de maneira muito objetiva, de maneira muito clara e cristalina, o seu desejo de ir a Roma, testificar de Cristo. Então ele já era um desejo que pairava no coração de Paulo. E pelo que nós então entendemos, também era o desejo de Deus que Paulo chegasse a Roma. O que a gente não tinha ideia, o que não se tinha ideia até então, nessa altura em que ir a Roma testificar de Cristo e pregar o Evangelho, era que Paulo chegaria a Roma nas condições em que ele chegou. Do jeito que ele chegou. Através de um naufrágio. Através de uma tempestade, chegando em Roma como prisioneiro. Ele queria ir pregar em Roma, mas não sabia que Deus ia levar ele para Roma como prisioneiro. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês que, às vezes, Deus tem um projeto de nos levar até um determinado lugar ou um determinado objetivo. E os caminhos pelos quais Deus irá se apropriar para nos conduzir até o âmago, até o cerne do propósito dele, nem sempre serão os caminhos convencionais. Nem sempre serão os caminhos convencionais. Então, no capítulo 21, ele é preso, o processo dele segue várias instâncias, e aqui, então, quando na
na penúltima das instâncias, antes de chegar em César, ele recebe um veredito de que ele é inocente, já era tarde demais. Quando a Agripa fala, ele é inocente, a gente não vê fundamento e nenhuma sustentação em nenhuma das acusações que são direcionadas a Paulo, atribuídas a ele. Mas como ele mesmo apelou a César, agora não tem mais jeito. Não tem mais como retroagir o processo. Ele irá para o tribunal de César. E aí, então, ele segue nessa navegação de Cesareia. Só que, enquanto o processo dele está correndo, ele já está cumprindo pena, porque a prisão de Paulo dura 4 anos. E os 2 primeiros anos, ele ficou preso numa cidade chamada Cesareia. E enquanto ele preso nessa cidade, o processo corria na justiça. Então ele já tinha 2 anos, e agora ele é levado e ele entra na embarcação para ir para Roma. E é assim que Deus vai levar a Roma. E acontece que nessa trajetória, o barco vai entrar numa terrível tempestade que vai terminar num trágico naufrágio. Essa é a situação. Um vento chamado vento nordeste, ou em algumas traduções bíblicas aparece o Euroaquilão, é um barco que tira o governo da embarcação, toda a condução da embarcação. A embarcação fica à deriva, jogada ao sabor da tempestade e das ondas encapeladas do próprio mar. Eles se veem engolfados por essa terrível tempestade, a ponto de perder a esperança de viver. E, por fim, o barco termina com a proa encalhada num banco de areia e a popa da embarcação sendo açoitada pelas ondas inclementes do mar e o barco sendo todo destruído e os passageiros e tripulantes da embarcação sobrevivem. Uns sobrevivem porque sabem nadar e outros sobrevivem agarrados às tábuas da embarcação. Mas então, esse é o resumo geral da história. E o tema da mensagem hoje é a tempestade. E como nós sabemos que Deus tinha o propósito de levar Paulo para Roma, nós sabemos então que Paulo vai entrar na tempestade e vai chegar vivo apesar da tempestade. Então, se nós sabemos que no propósito de Deus a tempestade não será suficiente para matar Paulo e nem os que com ele estão, resta-nos entender então aqui quais são as lições que a tempestade nos ensina. Primeiro, você precisa entender que um fato aqui, a tempestade, nem sempre a tempestade é causada porque Paulo está fora da vontade de Deus. Às vezes, alguma coisa acontece que vem na contramão das nossas expectativas e logo nós começamos a pensar e a raciocinar: o que será que eu estou fazendo que não está agradando a Deus? O que será que eu estou fazendo que está aborrecendo a Deus? Será que eu estou fora da vontade de Deus e por isso eu estou passando pelo que eu estou passando? Talvez você chegou aqui perguntando isso. Será que o que eu estou passando é fruto de uma rebeldia? Será que o que eu estou passando é fruto de uma desobediência? Será que o que eu estou passando é fruto de alguma coisa errada que eu estou fazendo? E esse texto, essa passagem bíblica nos prova que nesse caso em específico, e é o que eu quero pregar aqui nessa noite, na direção de Deus, é o que eu quero, não por vontade própria, mas é a expressão de dizer, o objetivo da mensagem aqui é dizer que, meu amigo, em nome de Jesus, nem sempre as adversidades são fruto da rebeldia, mas fruto da prova de que apesar da dificuldade, apesar do problema, apesar da luta, apesar das contrariedades que a vida ou as tempestades que a vida pode nos apresentar, o Senhor vai cumprir
na minha vida e na tua vida o propósito dele, porque o propósito de Deus era levar Paulo até lá. E a tempestade não desviou o propósito de Deus. A tempestade não sufocou o propósito de Deus. Louvado seja Deus. Talvez você esteja pensando, meu Deus, será que o que eu estou passando vai destruir o meu propósito diante de Deus? E eu te digo com toda a convicção nessa noite, não. O Senhor é contigo na tempestade. A tempestade não é... Às vezes você começa a criar até uma crise de consciência. Porque as coisas não estão dando certo, ou porque você está enfrentando um revés, ou a tempestade abateu sobre a sua embarcação, e aí você está falando, meu Deus, será que eu estou no erro? Será que eu estou em rebeldia? Será que eu estou em pecado? Fica firme, meu querido. Louvado seja Deus, a tua tempestade, o Senhor me manda te dizer nessa noite, não é a tempestade de Jonas, mas é a tempestade que vai provar que Deus é maior na tua vida. É a tempestade que não vai deixar naufragar os propósitos de Deus na tua vida. Mas então, o que nós temos que aprender aqui? No início do capítulo 27, os primeiros versículos, mostra o quão Paulo era sensível aos sinais de que uma tempestade estava na iminência de acontecer. Olha só, e aqui é importante. Porque nós precisamos aprender a captar, nós precisamos aprender a fazer a leitura do que Deus está querendo nos dizer a partir da circunstância. E eu coloquei aqui na minha anotação, os avisos de Deus, porque nem toda situação você precisa passar. Nem todo problema você precisa enfrentar. Existem problemas que você pode prevenir. Existem problemas que você pode evitar. Existem problemas que, se você tiver sabedoria, se você abrir o olho e souber fazer a leitura de acordo com a vontade de Deus, você não precisa passar por isso. Não é inevitável essa tempestade dele aqui. Não é inevitável. Eu estou lendo as memórias do Winston Churchill, e ele fala que ele chama a Segunda Guerra Mundial da guerra desnecessária. E ele mostra, porque quando Hitler assumiu o poder em 1933 na Alemanha, Hitler foi dando todos os sinais, de maneira que era facilmente prever o que ele queria e onde ele queria chegar. E de 1933 a 1938, um ano antes da guerra, que matou mais de 70 milhões de seres humanos, ele disse que era totalmente possível os aliados ter evitado a guerra, porque ele estava despreparado para enfrentar uma guerra. E ele foi um dos que avisou. E Paulo está aqui, ó. Eu anotei 4 circunstâncias, do versículo 4 ao 9, em que apresentam sinais, avisos, de que aquela viagem podia ser deixada um pouco para depois. De que aquela não era a hora de seguir em frente. De que às vezes era mais sábio e prudente para ir. Deus está me usando aqui nessa noite. Lamanabacandarabakai. De que era mais prudente parar. Era mais econômico parar. Louvado seja Deus. Está aqui, ó. No versículo 4, a Bíblia diz, e os ventos eram contra... A tempestade não tinha chegado. A tempestade não havia se apresentado. Mas no versículo 4 já começa dizendo, ensejando. E às vezes Deus está te avisando, você não precisa passar por isso. Você não precisa atravessar essa luta, não. Essa luta, você pode evitar ela. Você pode sair fora disso rápido, antes que seja tarde e não tenha mais remédio. Eu passei o dia inteiro orando
jejuando e buscando a Deus para falar isso para vocês hoje. Você pode não passar por isso. Você pode não passar por isso. Você não tem necessidade de passar por isso. Você pode, pula fora antes. Sai fora disso. Não mexe com isso, não. Deixa esse negócio quieto, tá aqui, ó. E os sinais iam apresentando que não era... Sabe quando algo te diz que é para você dar um tempo? Não é que era... Eles iam terminar a viagem. Mas não era, aquela hora era para parar. Olha só, versículo 7. Devido aos ventos contrários. Versículo 7. Vem de novo e fala, os ventos eram contrários. Versículo 8. Com dificuldade chegamos. Então a coisa começou. Sabe quando a coisa do nada vai dando uma travada? Sabe quando a coisa não flui do jeito que deveria? E mesmo assim a gente vai insistindo. E na verdade, esses são os avisos de Deus para a tua vida. Labassuri canta, labacandarabagai. Versículo 9. A navegação se tornou perigosa. Até aqui dá para parar. Mas então, não bastasse os avisos, Paulo, que é prisioneiro, Paulo é apenas um prisioneiro. Paulo não tem na mão o plano de navegação. Paulo não tem na mão o controle do navio. Paulo é um prisioneiro que está lá no porão, meu irmão. Aqui no versículo de número 11. Versículo 10. Senhores, vejo que nossa navegação será desastrosa e acarretará em grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Paulo, ousadamente, imagina o prisioneiro levantar e lá, ó, a gente está vendo, nós estamos percebendo. Então assim, não bastasse os sinais apresentando, agora Paulo vai lá avisar, pessoalmente. E eu vou dizer, eles não quiseram ouvir Paulo, porque Paulo não passava de um mero prisioneiro. E eu já falei aqui que Deus usa quem Ele quer. Do jeito que Ele quer. Mas eles... E preferiram, está aqui, ó, mais o centurião, em vez de ouvir Paulo, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Foi seguir o conselho do piloto e do dono do navio. Não tem nada mais óbvio e certo de fazer. Você vai ouvir um prisioneiro ou você vai ouvir um especialista? Você está vendo como que às vezes as coisas invertem no campo espiritual? Você pode ser doutor lá fora, mas aqui dentro o Senhor usa quem Ele quer. A pessoa tem diploma lá fora, aqui dentro é o Espírito que manda. Porque quem é que nós iremos ouvir? Ah, o pastor não sabe de nada. Ah, essa irmã do circo de oração aí não sabe de nada. Mas o Espírito de Deus está acima. O especialista, o dono do navio, que entende de navegação, e o piloto. E o piloto, você vai questionar o piloto, você entra no avião ou no ônibus, você senta lá, folgadão lá, reclina a cabeça e você vai imaginar que, na verdade, a verdade não vai estar com aquele homem. Mas está aqui. Ao invés de ouvir Paulo, eles ouviram o piloto e o dono da embarcação. E a maioria decidiu... Está vendo aqui, ó? E a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando. Irmãos, tome cuidado com a maioria. Nem sempre a verdade está na maioria.
meu Deus do céu. Vamos no embalo. Está todo mundo fazendo. Irmãos, o crente segue direção de Deus e não opinião pública. Você tem que ter direção de Deus para a tua vida, pelo amor de Deus. E não seguir, mas aqui eles fizeram sua vida, as decisões, você não tem que fazer enquete para ver o que as pessoas vão decidir sobre a sua vida. Você tem que ter uma direção de Deus para a tua vida. A direção de Deus para a vida da gente é o que vai nos livrar de dores atrozes. Ouvir a maioria, com a esperança de alcançar Fenície e ali passar o inverno. Era o porto de Creta que dava para o sudoeste. E eles resolveram dar ouvido à maioria. O dono da embarcação e a maioria. E Deus está falando com você nessa noite. Direção de Deus, às vezes, a palavra de Deus, a vontade de Deus, às vezes vem da onde a gente menos imagina. Louvado seja o nome do Senhor. Então eles seguem adiante. E até aqui dava tempo de parar. Dá tempo de parar. Dá tempo de falar, não, calma, não é hora. E esse discernimento de Deus na tua vida é o que nós viemos aqui nessa noite fazer. O que a gente veio fazer aqui? Veio ver a palavra profética, palavra divina, palavra que encaixa a nossa alma, palavra que vem dar direção para nós. A palavra de Deus não erra. A palavra de Deus é inerrante, é perfeita. Acontece que quando entra o versículo 13, que eles dão um início à retomada da viagem, a Bíblia diz assim, começando a soprar suavemente o vento sul, o mar estava esmaltado de tão calmo. Sabe aquele mar tranquilo e suave? Aquela serenidade, aquela quietude, o mar estava ali, aquele vento suave. Está vendo? Paulo não sabe de nada. Aquela quietude, aquela serenidade. E aí que eles descansaram mesmo na confiança no piloto, no dono da embarcação e na democracia que eles colocaram lá para eles seguirem a opinião das pessoas. E pensaram, quando eles viram um mar tão calminho, eles começaram a navegar aquele mar plácido, seguindo. E então eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Irmãos, o que fala comigo é essa quietude, esse clima de que está tudo beleza pura, sendo que na verdade não está, porque está para eclodir aqui uma tempestade terrível. Mas o momento que precede a tempestade é um momento de pura placidez, de mar brando, de águas tranquilas. E diante desse cenário, que na verdade era apenas uma névoa, era apenas um engodo para eles entrar para dentro do negócio. Então toma cuidado, porque você está na iminência de entrar no negócio, está na iminência de fechar um acordo, de adentrar, mas a entrada, a ratoeira, a arapuca, é um cenário que te inspira plenitude de confiança, que fala, não, está tranquilo, dá para ir. Olha o que eu estou dizendo, não dá para ir não, irmão, não vai não. Ei, meu Deus do céu. Quem crê que Ele está aqui nessa noite? Quem crê que o Senhor é o Deus que fala pelo Espírito nessa noite, nesse lugar?
Olha só, pensaram e desejo, que haviam cansado o desejo. Toma cuidado com os teus desejos. Toma cuidado com os teus desejos. A vida espiritual não é uma vida pautada em desejo. Seus desejos podem te destruir. Teus desejos podem te enganar, pode te engodar. Teus desejos podem te fazer cair. Eles pensaram que o desejo, irmãos, servo de Deus não anda em função do desejo, mas em função da obediência, em função da doutrina, em função da disciplina, em função da palavra, em função da direção de Deus. Então o desejo, o ser humano caído, eu já disse aqui, é um ser desejante. E o desejo nunca é plenamente satisfeito. Porque assim, você fala assim, não, eu estou com desejo. Aí você vai atrás do teu desejo. Aí você vai dar um passo na direção do teu desejo. Aí você realiza o teu desejo. Aí quando você realiza o teu desejo, aí você quer desejar de novo. E é isso que vai te levando para o buraco. Porque você é guiado pelo teu desejo. E Deus nessa noite está falando com você. Abre mão do teu desejo. Cuidado com os teus desejos. Louvado seja Deus. Na filosofia grega, o desejo é traduzido pela palavra eros. Eros é uma forma de amor. É a forma do amor desejante. Eu sofro quando não tenho. Eu amo quando não tenho. O amor desejante é assim, eu amo porque não tenho, mas depois que eu tenho, eu deixo de amar. O amor acaba no exato momento que você tem. E aí quando você tem, você passa a desejar de novo. Então você nunca sacia os seus desejos. O crente não anda em função de desejo. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E aí chega no versículo 14. Pouco tempo depois, o versículo 14 está dizendo, pouco tempo depois, chega o Euraquilão. E quando ele chega botando para quebrar. Quando ele chega sem perdoar. Quando ele chega de maneira irreversível. Ele vai fazer o trabalho dele, agora não tem mais jeito. Eu não sei em que fase dessa história você está. Eu não sei em que ponto dessa história que você está. Se você ainda está em bons portos, onde dá para desistir e esperar a vontade de Deus, o tempo para você atravessar esse mar. Você fala, não pastor, tem que ser agora. Não, Paulo sabia que Deus ia levar ele até Roma. Era propósito de Deus. Mas não precisava ser aquela hora. Ele sabia que ia chegar, mas aquela não era a melhor hora. Entendeu? Mas a Bíblia diz que eles então seguiram adiante de bons portos. E agora, o versículo 14 diz, pouco tempo depois, o navio foi arrastado pela tempestade. E ficamos à deriva. A deriva, você sabe o que é a deriva? Sem controle. Você vira para a direita e ele vai para qualquer direção, menos para onde você está querendo levar. A deriva, até certo ponto na nossa vida, você tem controle. Até certo ponto do teu desejo, você tem controle. Mas não brinca com a tua carne não, meu irmão. Não brinca com o teu desejo não, meu irmão. Porque a partir de um certo instante, o desejo, o Euraquilão toma o controle. E aí você fica à deriva. Aí você fica à mercê. Aí você fica em função.
você perde o domínio. Oh, glória! Eu não sei em que fase que você está, se ainda dá tempo. Mas está aqui. Pouco tempo depois, veio o vento nordeste e arrastou a embarcação. E eles ficaram à deriva, sem controle. A embarcação vai, sabe lá para onde for. Passando ao sul, foi com uma dificuldade que conseguimos recolher os barcos salva-vidas. E agora aqui eles estão trabalhando. Agora eles não têm mais controle. Pela segunda vez o barco vai entrar à deriva. E no versículo 20, eles chegam ao ponto de não ter mais esperança de salvação. Louvado seja Deus. Chega ao ponto de não ter mais esperança. Chega ao ponto que eles olham e vê que não tem mais jeito. Chega ao ponto que vê que não tem mais como sair da situação. Chega ao ponto que não tem mais como sair do problema. E é nessa hora que aquele que eles desprezaram, que aquele que eles não quiseram dar ouvidos, porque quando nós somos arrastados pela tempestade, aí nós queremos ouvir Deus falar. Irmão, camarada andava de nariz empinado, camarada não queria ouvir ninguém, não ouve ninguém. Quando está por cima da carne seca, não ouve ninguém, não se submete a ninguém, acha que tem domínio da situação. Quando a tempestade o arrasta, quem é que vai ser levantado na vida dele? Aquele a quem ele desprezou, a quem ele não quis ouvir. Onde que está o piloto? Onde que está o dono da embarcação? Pergunto para os senhores, onde é que está o piloto aqui do começo? Onde que está a maioria? Cadê a maioria? Cadê a maioria que diz vai? Cadê a torcida que falou não, vamos? Cadê a torcida? Sabe, esse povo todo está com depressão aqui. Porque quando a embarcação foi levada e os dias começaram a correr e o céu fechou e não tinha estrela, não tinha sol, não tinha nada, eles falaram, não, vamos morrer. Aí eles não queriam mais comer. Aí estava todo mundo lá caído, descaído. Aí Paulo levanta no meio deles. Louvado seja Deus. Aí agora eles vão querer ouvir a voz de Deus. Porque talvez é só numa circunstância dessa, quando a viola está em caco, irmão, pelo amor de Deus, não espere chegar uma situação dessa para você querer falar, meu Deus, pastor, vem orar por mim, pastor, lê uma palavra para mim, para você falar, não, vem cá, fala algo de Deus para a minha vida, porque a minha vida está à deriva. Oh, glória. Fala alguma coisa de Deus para mim. Aí Paulo levanta. Levantou-se diante dele e disse, senhores, vocês deviam ter aceitado o meu conselho e não partir de Creta, pois assim teriam evitado esse prejuízo. Senhores, vocês deviam ter ouvido e não ter partido, e assim teria evitado. Então eu aprendo aqui que nem toda provação, nem toda tribulação é da vontade soberana de Deus, mas é da vontade. Então por que aconteceu? Por causa da vontade permissiva. Aí você vai ter que escolher qual das duas vontades vai ser imperativa na tua vida.
Qual das duas vontades vai exercer influência na tua vida? Se você vai viver pela vontade permissiva, em que Deus deixa você fazer o que você quer, porque Deus respeita o teu livre-arbítrio, porque Deus respeita os teus pensamentos. Irmão, Deus respeita, Deus não manipula o ser humano, Deus não marioneta o ser humano, Deus não influencia e não define as decisões que nós vamos, não interfere na tua decisão. Mas existe uma vontade soberana de Deus para a tua vida. E é aqui que Paulo fala, vocês podiam ter evitado esse sofrimento. Você podia ter evitado essa dor. E vocês podiam ter evitado esse prejuízo. Louvado seja Deus. Mas agora recomendo que tenham coragem. Nenhum de vocês perderá a vida. Vocês vão escapar desta. Você vai escapar desta. Só que tem uma coisa: a embarcação não vai escapar. Imagina uma embarcação que só passageiros, fora a tripulação. Tripulação são servidores, o piloto, os marinheiros. Só passageiro tinha 276. Aquele barcão que a gente pegou lá, quantas pessoas cabem naquele barcão enorme de passageiro lá para ter fé? 80? Não, aquele que a gente pegou, uns 80, e é um mega de um barco. Imagina um que cabe só passageiro 276. O tamanho que não era, só que era um navio de carga, era um navio cargueiro que estava carregando grãos de Alexandria para Roma. E Deus fala assim: vocês vão perder o navio e vão perder a carga, porque toda vez que você desobedece, você podia ter evitado esse prejuízo. O Senhor nessa noite está trabalhando na tua vida, meu irmão. Você não está aqui por acaso. Louvado seja Deus. Você vai escapar, você vai escapar. Não tenha medo. Aí ele fala que, e como nós podemos ter esperança de que o que o Senhor está falando vai acontecer? Porque o Deus a quem adoro e a quem sirvo apareceu para mim e falou que é da vontade soberana dele que eu compareça diante de César. Perceba o poder que tem o propósito de Deus na vida de Paulo e na vida daqueles que estão com ele no barco. Porque ele não é o protagonista, ele não é o capitão, ele não é o principal aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus. A vida daquelas pessoas não estão na mão do piloto, mas estão na mão dele, que é o mero prisioneiro. Louvado seja Deus. Glória ao nome do Senhor. E Deus fala no meio daquela tempestade. No meio da tempestade, Deus confirma a promessa. Os irmãos entendem isso, amém? Glória a Deus. Deixa eu dizer para você, você não precisa passar por nada disso. Eu não sei em que fase você está dessa história, mas a gente entende que vale a pena nos submeter à vontade soberana de Deus. Abra o teu coração nessa noite. Às vezes nós negligenciamos a vontade de Deus. Às vezes Deus fala e a gente ignora o que Deus está falando. E depois vem o preço do prejuízo. Mas eu te digo que a vontade de Deus não é para você levar prejuízo. A vontade de Deus é para você ser abençoado.
Ah, pastor, mas como vai fazer para eu chegar onde Deus quer que eu chegue? Calma. Os tempos, daqui a pouco vai ficar propício para você chegar lá e o nome de Jesus ser glorificado. Amém?